Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Confira o nosso site para saber tudo sobre a nossa programação em futura.org.br e aproveite que você vai estar aí. Confira na aba de programas tudo sobre o Conexão Futura, nossos destaques aqui e episódios anteriores já estão disponíveis para você também poder assistir quantas vezes quiser e compartilhar aí nas suas redes sociais, acessando futura.org.br/Conexão Futura. Bom, e hoje é o dia em que, de norte a sul do Brasil, comemora-se o Dia das Crianças. E os pequenos aproveitam para brincar e se divertir, e os pais que podem aproveitam que a data também é feriado, claro, para descansar e passar mais tempo com seus filhos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, são mais de 45 milhões de brasileiros com idade entre 1 e 14 anos. E para cuidar deles não tem receita, desde os primeiros dias de vida, as primeiras refeições, os primeiros passos, o início da vida escolar, a primeira saída sem os pais, pois as crianças precisam de cuidados. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui como garantir a segurança para o pleno desenvolvimento dos pequenos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Camila Miranda, que é psicóloga e criadora do grupo Roda de Mães. Bem-vinda, Camila. Oi, prazer aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco, ao meu lado, está a Mônica Rodrigues, que é médica pediatra. Bem-vinda, Mônica. Obrigada. E ainda conosco aqui no estúdio está a Gabriela Guida, que é coordenadora nacional da ONG Criança Segura. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Prazer em recebê-la aqui. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí nos nossos 25 minutos de programa para saber mais sobre como estar preparado aí para cuidar bem das crianças. Quero começar já ouvindo a Camila, que está aqui com a gente no estúdio. Como eu disse, ela é criadora do grupo Roda de Mães. Camila também é mãe. Deixa eu aproveitar e colocar na tela o site aqui, rodademães.com. Fala pra gente, Camila, de onde veio essa ideia de reunir essas mães e gestantes através da internet para trocar ideias? Esse grupo, na verdade, é presencial, tanto quanto na internet, e a ideia surgiu em 2009, quando eu voltei de muitos anos morando fora e senti essa necessidade. Eu achei que as mães estavam percebi assim na pracinha, que as mães estavam bem competitivas e poucos estavam sendo verdadeiras nas trocas. Então era assim, meu filho já faz isso, meu filho já faz aquilo, mas pouco se falava sobre o perrengue, sobre as dificuldades, sobre as preocupações. Quem é mãe sabe quando que a gente se preocupa com os nossos pequenos. E segurança realmente é um tema muito importante e que faz o nosso coração palpitar mais forte. Então essa troca de ideias também entre as mães, a troca de experiências ajuda também a criar essa rede aí que todas fiquem um pouco mais tranquilas trocando informações. Né? Exatamente. É muito importante a gente aprender com a experiência da outra. Né? Por que eu vou reinventar a roda se a Mônica já passou por uma dificuldade, pode me dar informação e me ajudar também? Então a ideia é isso, uma troca cooperativa e construtiva de experiências positivas e negativas, porque a gente aprende com as duas, né? Sem dúvida. Agora, Mônica, você como mãe, como médica pediatra também, já viu pelos dois lados, né? Tanto a questão como profissional, vê muitos apelos de mães, né? De como cuidar bem do filho, como estar preparada. E você acha que as mães normalmente sabem, nesses primeiros momentos da criança pequena, de como estar preparadas para cuidar? A gente sabe que não tem receita, né? A médica pode ajudar nesse sentido. Isso, não tem receita. E, na realidade, assim, eu costumo dizer assim que a melhor pessoa para cuidar daquele bebê é a sua mãe e seu pai. Então, assim, eles vão saber a melhor forma de fazer as coisas com eles. Claro que tendo uma orientação especializada, né? Mas a melhor pessoas para cuidar são realmente eles. Então, assim, ninguém está preparado. Às vezes a gente acha que está, mas quando chega na realidade, eu como mãe, essa pediatria... a maternidade me mudou como pediatra, né? Então a experiência é completamente diferente, mas uma informação é sempre bem-vinda, né? Então acho que tem como se preparar desde a gestação, né? Se preparar para o momento da maternidade, né? Ser mãe é muito além do que a questão do parto, né? A questão do parto é importante, mas a maternidade é para o resto da vida, né? Então tem muito que aprender. Né? Com certeza. E essa questão de pode se preparar ou pode saber, na verdade, como tentar prever algumas situações, é uma das missões da ONG Criança Segura, que faz vários estudos em relação à segurança e aos cuidados com as crianças. Já mostro para você aí na tela o site criançasegura.org.br, onde você pode ter todas essas informações. Faz parte de uma rede internacional, Safe Kids Worldwide, que também está aqui. Você pode acessar aí também, configurar aí a partir das suas redes sociais
para receber as atualizações do Criança Segura. Agora, Gabriela, fala um pouquinho para a gente sobre esses cuidados, né? Não tem muita receita, como a gente disse, mas tem como tentar criar um espaço mais seguro para o desenvolvimento da criança. Tem. Assim, na verdade, o que a gente diz é... A criança tem o direito de brincar, pular, escalar, cair. Isso faz parte do ser criança. Se ela não passar por isso, ela não está no seu pleno desenvolvimento. Mas a gente, como adulto e responsável que conhece os perigos, que a criança não conhece, a gente precisa preparar esse ambiente. Então, óbvio, depende do tipo de moradia de cada um, de onde mora. O Brasil é um país gigante, tem características bem diferentes, mas dá pra gente olhar para nossa casa, para o ambiente que a criança convive e prever alguns riscos aí, né? Por exemplo, segundo a ONG Criança Segura, 90% dos acidentes ou lesões não intencionais com crianças poderiam ser evitados. De que forma? Então, assim, tem várias dicas, né? Uma questão que a gente fala, se a gente só tivesse 10 segundos para falar com um pai e uma mãe, é a supervisão. Então, a criança ser deixada sozinha já é um fator de risco muito alto, né? Além disso, qualquer modificação de ambiente, então, pensando em uma casa, proteger as quinas, telinha na janela, tapete com antiderrapante, produto de limpeza no alto, faca no alto, tudo isso a gente pode fazer também no carro, a criança usar a cadeirinha, são equipamentos de segurança, proteções ali no ambiente que a gente consegue fazer para deixar a criança mais segura, né? E lembrando que hoje o acidente é uma questão grave de saúde pública. Segundo os dados do Ministério da Saúde, é o que mais tira a vida das crianças. E você recebe isso muito no consultório, Mônica, por exemplo, mães que chegam com uma criança que por um momento tiveram um descuido, ali aconteceu um acidente? Isso, porque é questão de segundos, né? 1, 2 segundos que você deixa supervisionar seu filho, ele pode sofrer um acidente grave, né? Alguns acidentes realmente não vão trazer nenhuma consequência para a criança, são questões leves, a gente brinca que foi mais um susto, né? Mas alguns não são, né? Alguns são graves, a taxa de mortalidade de 1 a 14 anos, assim, a principal causa são os acidentes realmente, são as causas externas. Então a gente tem que cuidar, porque compromete a criança, né? O mais grave seria a morte, né? Mas também tem sequelas que comprometem seu desenvolvimento para o resto da sua vida, né? Então, para cada criança que seja uma vítima fatal de um acidente, a gente estima que tem umas 4 que tenham sequelas para o resto da vida. Então, isso é realmente... Isso é um problema realmente importante. Agora, Camila, né? pro lado das mães ou dos pais também, né, dos cuidadores das crianças, a gente sabe do desafio de estar o tempo todo de olho em cima da criança. A gente fala assim, não, a gente precisa supervisionar, como se fosse fácil supervisionar. Né? Principalmente porque geralmente não tem só uma criança em casa e geralmente o adulto tem suas responsabilidades e tem coisas a fazer também na casa. Então essa questão de precisamos supervisionar a criança é um desafio enorme. E hoje em dia a gente tem uma vida ainda super corrida, então mesmo a criança com a cadeirinha no carro, tá o pai no smartphone, tem o cara te fechando, a criança solta da cadeirinha, tudo como a Mônica falou acontece numa fração de segundos. E aí a questão da supervisão, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque tem uma questão emocional muito forte por trás da supervisão. Não basta estar presente no mesmo cômodo que a criança. Não adianta ficar no smartphone, na rede social, ou assistindo a gente na televisão, quando tem um pequenininho escalando uma estante, ou se aproximando de uma janela, ou botando o dedinho na tomada. Então, supervisionar uma criança é muito importante para a gente supervisionar com qualidade, ter uma presença emocional. A gente está ali de fato, de corpo presente, de alma presente, de coração presente. Porque senão se a gente está, sei lá, uma mãe tem uma tendência um pouco mais depressiva, está pensando em alguma coisa que aconteceu, né? Um desafio, uma fatalidade, ou algum problema que aconteceu, e aí está ali, mas não está de coração ali, está pensando no que aconteceu. Está de corpo presente, mas está distante, está com o pensamento em outro local. Ou aquela mãe ansiosa que está pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ainda tenho que fazer aquilo, ainda tenho que fazer aquilo outro, ainda tem o Dia das Crianças, ainda não comprei presente, e agora? E também está com o corpo presente, a supervisão parece que está, né, sendo feita, mas a qualidade dessa presença é muito importante. Eu acho que a qualidade da presença vale para o brincar com a criança, vale para o supervisionar, vale para qualquer contato, até para enriquecer essa relação. Mas não basta estar ali de olho, tem que estar ali de coração também. Gabriela, nesse sentido da questão de dividir um pouco as tarefas, né, não ser somente um cuidador para a criança, seria o ideal para tentar balancear um pouco essa questão que a Camila apresenta?
Isso ajuda muito, inclusive ajuda a gente a estar bem equilibrada para ter essa presença, né? Para estar ali se sentindo bem com a criança. Isso ajuda e hoje em dia a gente vê, tem sido muito estimulado. Os pais estão muito mais ativos, né, nos cuidados com as crianças. E aí vai desde vó, tio, tia, dá pra gente dividir essa tarefa com muita gente. É importante também estar todo mundo alinhado nesses cuidados, né? Porque a gente ouve muito isso na questão de acidente. Então, a minha casa é toda protegida, tudo certinho, mas a criança fica todo fim de tarde na casa da avó enquanto eu não volto do trabalho. A casa da avó não tem rede, não tem portãozinho na escada. Então, isso também é importante. Todo mundo que cuida tem que estar sabendo desses perigos, né? E da prevenção. Ou então tenta levar a avó para casa da criança, né? Porque acaba que a casa está mais estruturada para isso, né? Às vezes fica mais simples nessa questão de prevenção. Pode ser uma sugestão também. Né? Uma outra sugestão que eu dou, assim, que funciona muito na roda de mães, é as mães formarem um grupo de ajuda. Então, se uma está com uma questão ou com alguma dificuldade que está pesando e que está comprometendo o nível de presença, eu então levo para casa da Gabriela, levo para casa da Mônica, elas me dão essa força hoje e outro dia eu posso devolver o favor, né? Porque isso realmente faz muita diferença. Com certeza, essa rede a gente sabe nas cidades grandes principalmente, né? Nem sempre, né? A mãe ou o pai moram perto de onde estão os avós, ou tem alguém de confiança para deixar a criança, então ter de fato uma rede de assistência ou amigos também estão com criança da mesma idade pode ser um caminho para facilitar os cuidados, né? Sim, a gente fala muito disso também para a questão da criança pedestre, então a gente sabe que a idade ideal mínima para a criança ir sozinha são 10 anos, mas isso não é a realidade de muita gente. Então, essa é uma dica que a gente dá. Quando a criança realmente não tem todo pai, né, não pode acompanhar a criança, que eles façam um grupo e pelo menos que vá junto para a escola as crianças. Se tiver um adulto para 10 crianças, é melhor do que cada um ir sozinho, né? Sem dúvida. Agora, uma questão importante da gente discutir também, a gente falava aqui da questão dos cuidados o tempo todo, você está o tempo todo em cima da criança. Por outro lado, tem o lado do próprio desenvolvimento da criança, né? Você pode, por outro lado, motivar aí os pais, os cuidadores a ficarem extremamente alertas e evitarem certas brincadeiras que podem ser saudáveis. Como é que você vê isso, Mônica? De às vezes o pai ou a mãe está ali o tempo todo cerceando a criança não pode dar um pulo, não, é perigo, pode rolar um acidente. Tem, claro, que ter o cuidado, mas também tem que deixar a criança um pouco livre. Porque a gente costuma até falar que para o desenvolvimento a criança tem que ter espaço, tem que ter liberdade, né? Então, a questão foi como a Gabriela falou, tem que manter o espaço seguro, né? E isso é importante desde o bebê. Assim, a orientação de você não beber nada, bebida quente, com o bebê no colo, né? Que muitas pessoas amamentando tomam um café, um leite quente, isso pode cair no bebê. E aí, para cada idade, você tem que ir preparando a casa para aquela criança, né? Você falou da bebida quente, eu lembrei lá no sul, sou gaúcho, muitas mães amamentam tomando chimarrão também. Há um risco grande, né? Risco grande, a gente recebe criança para atendimento de emergência vítimas de queimadura, né? Por isso. Então, assim, para um bebê de 4 meses, é um bebê que já começa a rolar. Então, esse bebê não pode ficar em cima de um trocador, né? Sozinho, sem supervisão. Mesmo assim, em cima da cama, né? Em cima da cama. É muito comum de receber criança não caiu da cama dos pais, né? Então, assim, mesmo antes de 4 meses, o bebê já se movimenta, né? É ágil para isso. Então, para cada idade tem uma preocupação maior. Um bebê de 9 meses, o problema é o acesso. Então, ele já vai lá, ele alcança os objetos, puxa o fio elétrico, alcança as tomadas, pega objetos pequenos, né, que ele possa colocar dentro da boca. Então, para cada idade tem uma precaução em casa. Sem dúvida, a gente vê também a criançada cada vez mais cedo aprendendo a mexer nos tablets celulares, né, a desfazer senha. A gente fica impressionado com a habilidade deles também para abrir porta, abrir gaveta. Então, mesmo que tenha alguma coisa ali, tá lá em cima, mas se eles conseguem escalar aquilo ali e abrir uma gaveta, por exemplo, né, Camila? É um risco muito grande. É um risco muito grande, não dá para tirar o olho. Porque é fração de segundos. Essa faixa etária, assim, de 1 ano, quando já tem um pouquinho de mobilidade, né, já vai engatinhando, até 3, que eles têm uma certa autonomia, mas não tem ainda a responsabilidade e o senso de perigo, do que é perigoso, o que eu posso fazer, o que eu ainda não posso fazer, não dá para tirar o olho. É cansativo, mas vale a pena investir esse cuidado. Porque são 1000 vezes mais rápidos de qualquer um de nós. Na hora que começam a andar, começam a correr dentro de casa, você não consegue alcançar. Exatamente, já foi. E aí você nem sabe o que foi, o que botou na boca. Até para ligar depois para o pediatra para falar, preciso de ajuda porque ele ingeriu alguma coisa. O quê? Não sei, porque alguma coisa foi. Né? Então tem que ficar de olho até para tentar entender esses detalhes.
A gente diz que quanto mais protegida está a casa, então o quanto mais a gente conseguiu saber esses riscos e eliminar, mais a gente consegue ficar tranquilo. Você falou dessa questão de ficar cerceando a criança, isso não é bom mesmo para o desenvolvimento da criança. E se ela tem um ambiente ali que você fala, não tem como acontecer nada muito grave, a gente fica mais tranquilo, sabe? Vai escalar, vai cair em cima do tapete, não vai machucar, não tem quina. E até fica menos cansativo para os pais cuidarem. Então, se a casa está mais segura, vai te deixar mais tranquila. Menos não que você vai falar, menos cansativo fica o processo, né? Agora, na hora de escolher uma creche, por exemplo, né? A gente sabe que estamos aí chegando no fim do ano, muitas mães, né, acabando aquele período da licença maternidade, eu tenho que, enfim, começar a pensar na escolinha que seja da criança. Que cuidados vocês recomendariam na hora de os pais visitarem a escola e verem se é um espaço de fato seguro para essa criança? Quem quiser começar? Camila? Gabriela? Eu acho que vale a pena, assim, fazer uma visitação. Eu acho que vale a pena tomar cuidados, assim, desde a questão de higiene, a questão de cuidados, o quão cuidado está esse ambiente, o quão cuidados estão as crianças, o quão cuidados estão até os equipamentos, questão de quina, questão de gaveta, questão de o que está acessível, o que uma criança pequena poderia alcançar naquele espaço. Então vale a pena não ter pressa, sabe, dedicar um tempo, ir com calma, ir conversando, perguntando, tirando todas as suas dúvidas. Realmente uma decisão muito importante. Né, porque a gente vai precisar trabalhar, nesse caso de volta de licença da maternidade, e para você estar segura e tranquila de que seu filho está em segurança, isso não tem preço. Então vale a pena dedicar um tempo e um cuidado para fazer essa visitação com calma, procurando esses detalhes, observando, perguntando, esclarecendo todas as dúvidas. Mesmo numa creche, ver os brinquedos disponíveis, por exemplo, Gabriela? Sim, é importante ver quando a gente tem faixas etárias diferentes, se essas crianças vão ficar juntas em algum momento, se é o mesmo parquinho, se é separado. Às vezes um brinquedo que é seguro para uma criança de 5 não é para uma criança de 3. Principalmente quando envolve peça pequena ou brinquedo de escalar que seja mais alto. Então, isso é importante olhar. A quantidade de pessoas que tem para supervisionar um grupo, isso é muito importante. A gente vê alguns casos assim muito tristes de quando tem piscina na escola. Isso é um detalhe também bem importante. Que a piscina seja cercada e o portão fique, de fato, trancado, porque a gente vê muito caso que tem o portãozinho em volta, mas fica aberto, às vezes. Então, esses são detalhes também legais de observar. Bom, e sejam pais de primeira viagem ou não, não é para dar um susto em ninguém, mas se você coloca, por exemplo, na internet, aí, bebês escapando do berço, eu acabei de fazer isso aqui, vamos rodar umas imagens, só para você ter uma noção de como eles são espertos e agem rápido. E olha essa aqui, por exemplo. Rapidamente, ali a criança... Né, o pai ou a mãe deixaram uma câmera ali, ela vai tentando, e se acha, ela é pequenininha, não vai conseguir, tá ali, escapou do berço e foi fazer sua brincadeira fora do espaço ali que supostamente seria seguro. E tem uma série de outros vídeos aí, todos os tipos de bebês são muito espertos, né, quando eles querem sair, escapar, se deixar eles sozinhos ali. E a partir daí pode rolar uma série de acidentes, né? Se cai a criança nesse momento ali, bate a cabeça, isso acontece muito de chegar no consultório, por exemplo, Mônica, pós-quedas, né? E a gente não sabe muito bem o que pode ter acontecido com o bebê. Muito comum, né? E aí a criança já encontrada no chão, você não sabe aonde que bateu, o que de fato aconteceu. Então, assim, conforme a criança for crescendo, for levantando, você tem que regular o berço. Não deve passar da altura do ombro, né? Então, a criança tem que ficar realmente... Para ali ser mais um ambiente seguro, que muitas vezes é onde a mãe consegue deixar... Tá sozinha em casa, é onde consegue deixar o bebê, né? Ou no cercadinho ou no berço, mas aí o berço tem que estar seguro para isso, né? Com certeza. Vamos colocar, olha as imagens que estavam rolando. Olha esse menino, o que pode acontecer ali, ele pulando, já era, né? Sai correndo, a mãe também tá do lado, sai tentando acudir o menino. Olha. Gente, é impressionante. Então, assim, é só alguns exemplos, né, de como você pode ver aí é engraçado a gente ver, é bonitinho e tal, mas é um risco muito grande, né? Se cai esse bebê no chão, a gente não sabe o que pode ter acontecido com ele, né? Tem um outro aqui que é muito esperto, eu ia colocar para você de casa, ver, deixa eu achar aqui, ó. Que você acha, ok, ele tá ali na altura certa, agora olha o que esse menino faz, gente. Ele simplesmente dobra o seu colchão e descobre uma rota de fuga e já era. Eu acho sensacional. Você vê que o berço está sem proteção. Sem proteção que na realidade não, e aquele protetor de berço, na realidade, a gente não recomenda que use, né? Então você vê que o berço está até adequado, só que ele arrumou um jeito.
de fazer uma estripolia. E criança é isso, criança né? é isso. Faz parte do comportamento da criança. Da criança. Né, e quem é mãe sabe que é isso o tempo inteiro. Isso faz parte da delícia e do desafio da maternidade. É isso o tempo inteiro. Mas se tem mais de um filho, vocês acham que pode mudar algum tipo de cuidado? A mãe ficar mais preocupada, menos preocupada, ou pode ficar mais relapsa? Tem alguma influência? Geralmente, no segundo filho, a mãe é mais relaxada em relação aos cuidados. Porque no primeiro tem essa preocupação assim, eu preciso me equipar para me tornar uma boa mãe. E parte disso envolve trazer a segurança para casa. No segundo filho, a mãe já está mais confiante, e aí corre o risco de tipo, o primeiro filho sobreviveu não bem, então não preciso mais os excessos, né? Porque a gente, mãe de primeira viagem, tem um pouco de excesso nesse cuidado, é um pouco e até uma pressão, né, dos próprios avós ou das amigas, né, para que tenham cuidado. E até uma pressão interna muito grande, no sentido, será que eu sou suficientemente boa para dar conta dessa responsabilidade? Porque trazer um ser no mundo, como a Mônica já falou, já é uma grande responsabilidade. Agora, criar e formar um ser, nossa, não é para os principiantes, não. Com certeza. É um desafio, mas isso tudo faz parte, né? Sem dúvida. A gente está aqui quase já encaminhando para o finzinho do programa. Eu quero voltar a mostrar para você de casa, então, o site, que é o rodademães.com, para você que é mãe ou gestante, ou se também é pai, quiser saber um pouco mais sobre as dúvidas das mães, né, Camila? Pode também entrar em contato aí, participar desses contatos que não são só virtuais, como bem disse aqui a Camila, também são encontros presenciais, né? Promovidos, por enquanto, aqui no Rio de Janeiro. Enquanto no Rio de Janeiro, nas comunidades. Muito bom. E lá a questão da segurança tem, né, um outro peso. Com certeza, não tem muitas vezes um espaço adequado, um playground, seguro para a criança. As casas são precárias, tem a questão da violência urbana. Então, né? tem cuidados ainda mais complicados para as mães e pais ficarem atentos. Outro site é para você, então, reforçando criançasegura.org.br. E aqui também dá para tirar dúvida, Gabriela? Quem tiver alguma dúvida em relação à segurança, na hora de montar um quarto, por exemplo? Dá, a gente tem no site uma seção que são as dicas de prevenção. E aí lá vai por causa, né? Então, se eu quero ver afogamento, queda, eu clico lá e vejo tudo que a gente diz sobre como evitar um afogamento, uma queda, uma sufocação. Mas se ainda assim não conseguir tirar a dúvida, a gente tem um e-mail de contato também que a gente vai respondendo aí aos poucos. Legal, é importante que toda a família, não só o pai ou a mãe, tenham acesso a essas informações. Qualquer cuidador, né? Você vai deixar na casa da vizinha, você vai deixar aí com uma tia ou um tio, que todo mundo tenha o mesmo manual de cuidados, né? Para saber aí como lidar em situações de emergência. E também saber como atender no momento de primeiros socorros também, Mônica, isso também ajuda, né? Isso, na realidade, assim, a gente costuma recomendar assim, que dependendo do tipo de acidente, se tem um tipo de conduta, né? Isso acaba sendo muito particular, que depende da extensão. Por exemplo, uma queimadura depende da extensão e da profundidade. Então, assim, o ideal é ir para procurar uma assistência médica, né? Porque só o profissional de saúde vai saber se é uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, porque aí a conduta é bem diferente. E às vezes algum cuidado ali na hora da afobação pode prejudicar ainda a situação. Isso, né? Então a gente fala assim, na realidade você pode colocar imediatamente, no caso da queimadura, numa água gelada, que você dá uma estabilizada na questão térmica, acalma a criança, e aí cobre com um pano limpo e leva para emergência, né? O serviço de saúde, liga para o seu pediatra, né? Não colocar nada em cima, porque cada um tem uma receita. Em momento de ingestão, por exemplo, de algum produto? Na ingestão, primeira coisa assim, às vezes as pessoas têm uma ação imediata de vão provocar o vômito. Isso, assim, não é recomendado. O vômito acaba que numa substância cáustica queima o tubo digestivo uma vez, depois queima a outra voltando. Então, é realmente ir para a criança imediatamente para o serviço de saúde e levar a embalagem do produto, porque isso é fundamental para definir a conduta. Muito bom. Diga lá, Camila. Tem uma coisa que muita gente faz também quando ingere, aquelas coisas de vó, né? Dá leite. Isso é muito ruim porque às vezes o leite vai acabar sendo um condutor para aquela substância química dentro da criança. E agravar a condição ainda. O ideal é não tomar nada o ideal não faz nada, vai para emergência e leva o produto junto com a criança. Muito bom. Aqui a gente deu algumas dicas de como ter esses cuidados especiais com os pequenos. Com certeza é só um início, aí você deve buscar mais informações ainda, entrar em contato aqui
com as redes de informação também, pela internet. Mas por agora, então, a gente tem que encerrar nosso programa. Gabriela, Camila e Mônica, obrigado. Foi um prazer recebê-las aqui. Isso aí, parabéns às crianças do Brasil todo, do mundo, pelo Dia das Crianças. Sigam aí, felizes, estudando bastante, né? Eu te espero aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo no Conexão Futura. Também temos exibições aí 00:30, 7:30 da manhã. Ou então no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Qualquer hora do dia e da noite você pode assistir os nossos programas por lá. Tá certo? Um abraço e até a próxima.